Gente, boa tarde. Meu nome é Gabriel. Hoje eu vou comentar com vocês a respeito do caderno de Direito Administrativo da prova que vocês vão prestar. Antes da gente começar a comentar sobre alguns dos tópicos, é interessante comentar o que a prova traz de Direito Administrativo. Se vocês pegarem os cadernos de prova de 2016 até hoje, eles têm uma uniformidade. Primeira característica que não é legal: todas as questões de direito administrativo já vêm mais para o final da prova, geralmente a partir da questão número 30. A outra característica que também não é tão legal assim: nós tivemos, nos últimos 4 anos, só uma questão anulada. Significa então que as questões são bem estruturadas, o caderno de prova é bem formado para o objetivo que eles estão estipulando ali, porque que eles estão querendo cobrar de vocês no dia da prova. E o que eles cobram? Aqui são os tópicos que mais foram cobrados. Primeiro nós temos atos administrativos, foram os mais cobrados, 5 questões considerando esses 4 anos. Depois, poderes da administração e licitações, cada uma com 4 questões. E depois, intervenção do Estado na propriedade. Outros tópicos foram cobrados também, mas em menor quantidade. O que vocês podem esperar então para a próxima prova, já em estudar e preparar? Atos administrativos, poderes. E dentro de licitação tem uma situação específica, daqui a pouco a gente comenta. Esses 3 tópicos podem ler, podem ficar confortáveis, vai vir na prova e vocês vão conseguir resolver, tá bom? Vamos lá então. Qual que é a minha proposta hoje? Tenho 45 minutos para conversar de direito administrativo. Mal daria para elaborar uma aula completa a respeito de qualquer um daqueles capítulos. Então eu peguei algumas das questões e trouxe para discutir com vocês e deixar vocês mais confortáveis com o que a prova cobra, com o que o caderno de prova vai trazer no dia. Então vamos primeiro fazer algumas a respeito de atos administrativos. Essa questão é de 2018. Olha como que ela veio. A respeito dos atos administrativos, marque a alternativa incorreta. Primeira observação: boa parte, a maioria das questões de direito administrativo pede para vocês identificar o que é a falsa, o que é a questão falsa. Beleza. Então tem o caderno de direito administrativo, 5 questões. Direito administrativo já é aquele estudo que alguns alunos acham um pouco mais chato, um pouco mais enjoado de engolir e conduzir, com questões extensas pedindo ainda o que é a falsa. O que é a falsa significa que boa parte das alternativas, 3, no mínimo, vão estar corretas. E aí todo mundo fica um pouco mais antipatizado, um pouco mais desesperado. Olha como que a prova é elaborada. Aqui em atos administrativos, para a gente marcar a falsa. Primeiro, o ato administrativo é perfeito quando esgotadas as fases necessárias à sua produção. Perfeição, pois, é a situação do ato cujo processo de formação está concluído. Já vou ler a segunda, porque dá para a gente fazer um comentário só. O ato administrativo é válido quando foi expedido em absoluta conformidade com as exigências do sistema normativo, ou seja, é a adequação dos atos às exigências normativas. Classificação que a doutrina faz a respeito de atos administrativos, nesse quesito, o ato é considerado perfeito quando todo o seu processo de formação foi finalizado. Além de ser perfeito, ele pode ser válido ou inválido, eficaz ou ineficaz. Válido é quando ele está em conformidade com o sistema normativo. Coisa contrária ao sistema normativo é um ato perfeito, mas inválido. Eficaz quando ele produz efeitos. As duas primeiras alternativas consideradas corretas, passamos para as outras 2. Vamos pular a terceira, vamos direto para a letra D. Uma vez enunciados pelo agente os motivos em que se calçou, ainda quando a lei não haja expressamente imposta a obrigação de enunciá-los, o ato só será válido se estes realmente ocorreram e o justificaram. A afirmativa trata-se da chamada teoria dos motivos determinantes. Essa daqui já foi um pouco mais exigente do que todas as outras. Enquanto as outras trazem uma classificação comum da doutrina, essa daqui já traz uma teoria que já exige um pouco mais do estudo. O que é a teoria dos motivos determinantes? Qualquer ato administrativo que tenha a sua justificativa, que tenha a sua elaboração calcada em motivos determinados, ele traz para o ato a
consequência de, se aquele motivo alterou, o ato tem que alterar também. Se aquele motivo deixa de existir, o ato tem que deixar de existir também. Se aquele motivo é falso, o ato vai ser considerado nulo. Isso até mesmo para os atos que não exigem os motivos. Teremos atos administrativos em que a autoridade, o representante da administração pública, não precisa explicitar, não precisa explicar por que ele está fazendo, mas se em algum momento ele escolher explicar quais são os motivos daquele ato, vem a teoria dos motivos determinantes e fala: está tudo casado, a hora que esses motivos alterarem, o ato também precisa ser alterado. A resposta foi considerada a letra C. A necessidade da administração pública contratar com particular decorre dos chamados atos de império. E aqui é um traço de toda a prova. Olha o que eles fizeram. Pegaram uma parte não muito complicada, a necessidade da administração contratar com particular, e associam a um conceito que está ali pertinho, mas que faz uma confusão na cabeça do aluno. O que são os chamados atos de império? Os atos de império são aqueles em que a administração impõe a todos a sua atitude, a sua postura. É consequência disso a necessidade de se contratar com a população, com a sociedade? Por que a administração? Porque a prefeitura municipal está impondo uma taxa para todos nós a respeito de IPTU. É por conta disso que a prefeitura vai fazer uma licitação para construir uma nova ponte na cidade, um novo viaduto? As duas coisas não se conectam. E aí vem a outra característica da prova. A redação inteira do caderno de administrativo é uma redação antipática. É uma redação em que eles escolhem os termos mais pesados e as frases mais elaboradas de maneira a deixá-los mais confusos. Então, no dia da prova, a hora que chegarem no caderno de direito administrativo, olha o que vocês têm que considerar. O caderno já está geralmente a partir da 30ª questão. Vocês já fizeram prova de direito penal militar, processo penal militar. Já estão cansados, já estão esgotados. Chegou no direito administrativo. O caderno vai vir com questões extensas, com vocabulário complicado e vocabulário extenso também. O que eles mais vão exigir de vocês em direito administrativo é o controle emocional. A disciplina é chata, beleza? Vocês vão ter que estudar, vão ter que dominar, vão ter que ficar confortáveis com a disciplina? Vão. Mas se preparem principalmente para o que eles vão exigir de controle mental, de controle emocional em vocês. Nessa primeira questão, vocês viram que a letra A, a letra B e a letra D não eram tão forçadas assim. Poderiam ficar desconfortáveis com a letra C. Mais uma de atos. De 2017. Os atos administrativos são classificados em espécie. Em relação ao conteúdo do ato administrativo, marque novamente a falsa. Licença é o ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a administração faculta àquele que preenche os requisitos legais o exercício de uma atividade. Todo ato administrativo é considerado um ato unilateral. Começa então. Vinculado? Sim, uma licença é vinculada. O que significa a classificação vinculada? Se opõe a discricionário. Discricionário, o administrador tem vontade. O administrador tem vontade de conceder a licença para o professor Eduardo e para o professor Gabriel? Não. A licença não funciona assim. Letra B. A permissão, em sentido amplo, designa o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a administração pública faculta ao particular a execução de serviço público ou a utilização privativa de bem público. Permissão de uso, permissão de utilização de bem público. A principal característica aqui, discricionário e precário, para não ter que decorar. Lembra da possibilidade de fazer festa junina na rua da casa de vocês. Do que depende disso? Da vontade da prefeitura municipal, da vontade da administração pública. Pode conceder a permissão numa segunda-feira e na terça-feira, por outra razão qualquer, retirar essa permissão? Pode. É a precariedade. A resposta foi considerada a letra C também. Homologação é um ato bilateral. Está aqui o erro. E discricionário, pelo qual a administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico. Também não é discricionário. Tá bom? Letra D. Parecer é o ato pelo qual os órgãos consultivos da administração emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos da sua competência. Parecer da controladoria, parecer da procuradoria, parecer da contabilidade. Realmente são opiniões sobre assuntos técnicos ou jurídicos especializados. Última de atos para a gente passar para outros estudos já.
2016, 33ª questão, salvo engano, esse caderno todo que está usando aqui é os cadernos azuis, tá? O ato administrativo eivado de vício de ilegalidade pode ser invalidado pelo judiciário ou pela própria administração. Observe que o vocabulário deles é realmente escolhido o mais complicado possível. Eivado, viciado, marcado por um erro. Duas das formas de extinção do ato em decorrência da vontade manifestada em ato superveniente são a invalidação e a revogação. Já a convalidação, também denominada por alguns autores como aperfeiçoamento ou sanatória, é o processo de que se vale a administração para aproveitar atos administrativos com vícios superáveis. A respeito da extinção dos atos administrativos, marque a alternativa certa. Vamos lá. Na primeira alternativa, o instrumento jurídico através do qual a administração pública promove a retirada de um ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade é a anulação. Se estou falando em anulação, significa que o ato anterior tem alguma coisa errada. Se o ato anterior está completamente correto, não é anulação, é a revogação. Letra B. Na convalidação, a administração poderá aproveitar atos administrativos com vícios superáveis, de forma a confirmá-los em parte, desde que não seja possível confirmá-los em todo. Qual que é o erro dessa daqui? A letra B nos dá a entender que a convalidação não permite que o ato administrativo seja completamente aproveitado, que vai ser só uma parte do ato. Não, não é isso. A convalidação, ela visa a dizer, havia um erro, havia um vício, estou corrigindo, o ato continua. Letra C. Ratificação é uma forma de convalidação aplicada, geralmente quando a competência é exclusiva em razão da matéria. Áreos como galhos aqui. Ratificação não é corrigir um outro ato, é afirmar ele de novo. Beleza. É a convalidação do ato administrativo que apresenta vícios de competência ou de forma. Competência ou forma. Foi feita pela pessoa errada ou foi feita de maneira errada. Simplesmente isso. O exemplo que a doutrina dá. Eu preciso autorizar o Eduardo a usar o auditório no sábado através de um impresso, de um comunicado impresso. Dou a autorização para ele só de ligação pelo WhatsApp. Dudu, pode usar. O que vai ser a convalidação? Depois eu coloco isso no e-mail, no ofício, no que for. A resposta foi considerada a letra B. Como a revogação atinge um ato que foi editado em conformidade com a lei, ela não retroage. Os seus efeitos se produzem a partir da própria revogação. São efeitos ex nunc. De novo, o vocabulário enjoado aqui para tentar levar a gente a ele. O que um professor ensinou certa vez? Efeitos ex nunc são os efeitos que não voltam. Então, se o ato foi editado de maneira legal, se o ato era ok, quando a gente revoga, tem algum prejuízo para trás? Revogou ele, eu vou retornar no tempo para tratar alguma coisa desse ato? Os efeitos não voltam, efeitos ex nunc. Tá bom? Vamos passar agora para poderes administrativos. Só um comentário aqui numa questão de 2015. Como que o caderno é antiquado. Olha o tamanho do comando da questão. E para melhorar, logo no começo do comando, eles mencionam um doutrinador, um autor de direito administrativo. Galera, vocês estão lá na 33ª questão. Vocês já estão com umas 2 horas de prova. Um domingo, sábado à tarde, de calor, uma sala que não é refrigerada. De repente, vocês batem os olhos lá em José dos Santos Carvalho Filho, Lino Lopes Meireles, o que for. O mínimo que vocês vão fazer é voltar para a mesa e vão pensar em 3 palavrões sobre o cara que editou a questão. Isso aqui está ali de propósito para provocar essa reação. Segue e identifica o que é que eles estão querendo. Marca a alternativa correta. Vamos passar para poderes administrativos. Poderes da administração. Uma questão de 2018. Os poderes administrativos são os meios ou instrumentos jurídicos através dos quais a administração, as entidades administrativas, órgãos e os agentes públicos exercem a atividade administrativa na gestão dos interesses coletivos. Sobre os poderes administrativos, analise os itens a seguir e, ao final, marque a alternativa certa. Ficou pequenininha aqui a letra, mas vamos lá, dá para a gente seguir. Embora o vocábulo poder dê a impressão de que se trata de faculdade da administração, na realidade trata-se de poder-dever. Toda vez que vocês pensarem em poderes da administração pública,
não vem com a conotação de que o cara pode ou não pode. Esse poder da administração pública, e aí lembra do princípio da legalidade do direito administrativo, é uma tarefa, é um dever, é quase que uma obrigação. Por isso que a gente criou, por isso que é criada a expressão poder-dever para se relacionar, para se mencionar os poderes da administração pública. Segundo, o desvio de poder ou o excesso de poder são formas de abuso de poder? São. O que é o abuso de poder dentro do estudo do poder, dos poderes administrativos? É toda maneira de se desvirtuar o exercício desses poderes da administração. Posso desvirtuar esses poderes, exercendo eles, além dos limites que foram concedidos para a administração pública, eu posso desvirtuar esses poderes, exercendo eles por outra finalidade. Como assim? Sou uma autoridade administrativa e o Eduardo, o professor Eduardo, é um dos meus subordinados. Não gosto dele. Quero enviar ele para outro lugar qualquer. Quero enviar ele lá para Pirapora. Justifico. Estou enviando o Eduardo para Pirapora porque eu não gosto. Como entidade, como autoridade, eu posso remover ele? Posso mandar ele para outro lugar? Posso. Mas simplesmente porque eu não gosto? Isso não fica uma punição? Aqui tem um abuso de poder. Terceiro, poder de polícia pode apresentar um sentido negativo, na medida que o poder público, de regra, não pretende uma atuação no particular. É uma das principais consequências do poder de polícia. É justamente buscar o impedimento, buscar que o cidadão deixe de tomar algumas atitudes. Por isso é considerado como um sentido negativo. Nesse caso, a administração pública pretende, sim, uma abstenção do particular. Qual que é a função de multa de trânsito? Fazer com que todos andem abaixo da velocidade? Não é, então, fazer com que a gente se abstenha de transitar pelo Rondon Pacheco a 140, 150 por hora? É isso aqui. Quarta e quinta alternativas. Poder disciplinar, como ser uma espécie do poder administrativo, é aquele que confere à administração pública a capacidade de ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da administração. Vamos tomar cuidado com esse outro tipo de postura do caderno de provas. Eles pegam, de novo, a última partezinha aqui, que tem a ver com o estudo de poderes, mas nada a ver com o poder disciplinar. Bolam as trocas e esperam que vocês caiam na identificação. Qual era o erro disso? O poder disciplinar é a prerrogativa da administração para investigar e punir após o processo administrativo. O poder disciplinar é exercido por meio de processo administrativo disciplinar, PAD. Aqui já estava errado. Vamos prosseguir. Poder regulamentar é privativo do poder legislativo. Nós temos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Poder regulamentar é aquele de publicar as normas internas para a organização e funcionamento do próprio poder. Só o legislativo que tem regulamento interno? O poder judiciário e o poder executivo não precisam se organizar também? O poder judiciário precisa trazer, por exemplo, horário de funcionamento do fórum, qual juiz que vai estar em qual vara, qual juiz que vai para qual lugar. Essa daqui também foi considerada falsa. Aí piora a resposta de vocês. Eles não estão perguntando quais delas que estão falsas. A resposta foi considerada a letra D. Só 3 corretas. Todo ano, 2016 a 2018, sempre teve uma questão desse tipo aqui no caderno de Direito Administrativo. Então já vamos preparar para a próxima prova, que é essa questão também antipática, 5 alternativas, 4 para vocês analisarem e depois fazer a continha de quantas estão certas, quantas estão erradas. Mais uma de poderes administrativos. Assinar a alternativa incorreta. A licença é o ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a administração faculta àquele que preenche os requisitos legais o exercício de uma atividade. Até aqui está legal. Como exemplo, pode ser citada a concessão de porte de arma de fogo de calibre permitido. De novo, a primeira parte, corretinha, nos leva a pensar que está certinho, eles deixam a sacanagem para o finalzinho da questão. Comentário. Porte de arma é um exemplo de autorização. A autorização é diferente de licença. A autorização é um ato de consentimento estatal discricionário e constitutivo. É ato discricionário pelo qual a administração, após a análise da conveniência e oportunidade, faculta o exercício de determinada atividade privada ou utilização de bens particulares,
sem criação em regra de direitos subjetivos ao particular. Letra B. São aplicáveis na licitação, dentre outros, os princípios da adjudicação compulsória, da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da impessoalidade. Esses aqui todo mundo já conhece, todo mundo está confortável com isso aqui. Letra C. São modalidades de licitação previstas: convite, concurso, pregão e leilão. E vocês vão tomar cuidado. Leilão é modalidade de licitação? É. Enquanto todas as outras nós temos a administração contratando, no leilão tem a administração vendendo, se desfazendo. E precisa ser feita através de um processo administrativo, cumprindo certos requisitos burocráticos. Letra D. Enquanto pela tutela a administração exerce controle sobre outra pessoa jurídica, por ela mesma instituída, pela autotutela o controle se exerce sobre os próprios atos, com possibilidade de anular os atos ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos. De 2016 a 2018, essa e mais uma só questão em que a prova trouxe mais de uma matéria na mesma questão. É uma tendência. Então, agora nessa prova que vocês vão fazer, podem ter certeza que deve ter no mínimo uma questão que vai vir cobrando ao mesmo tempo: poderes, ato, licitação, intervenção do Estado na propriedade privada. Até 2017, todas as questões eram bem distantes. Só sobre ato administrativo, só sobre licitação, só sobre poderes administrativos. Agora eles começam a baralhar para exigir cada vez mais de vocês. Resposta foi considerada como falsa a letra A. Mais uma de poderes. A respeito das características do poder de polícia, assinale as assertivas abaixo e marque a alternativa correta. Gente, essa daqui foi a única questão anulada nos últimos 4 anos. Todas as outras os resultados foram mantidos, os gabaritos publicados foram validados. Essa daqui foi a única anulada. Por quê? Pede para marcar a alternativa correta. Nós temos no mínimo 2 alternativas corretas aqui. Olha a letra A. A autoexecutoriedade não depende de autorização de nenhum outro poder e depende da lei autorizar o administrador a praticar o ato de forma imediata. O que é a característica da autoexecutoriedade dos atos administrativos? Eu não preciso do Poder Judiciário autorizar a cobrança, autorizar as consequências daquele ato. A letra D, que também foi considerada correta. A coercibilidade está dissociada da autoexecutoriedade. São duas coisas distintas. Podem estar ligadas, mas elas existem de maneira diversa, individual. O ato de polícia é autoexecutório, independentemente da sua força coercitiva. Eu posso ter, então, o exercício do poder de polícia de maneira coercitiva, assim como eu tenho o ato de polícia com as consequências da autoexecutoriedade. As duas estavam corretas. Mais uma de poderes, daí a gente vai já para os outros tópicos, tá bom? 2015. Sabendo-se que a administração pública, no exercício de seu poder de polícia, possui prerrogativas de impor limites ao indivíduo em favor do bem-estar coletivo, assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que representa a atuação do Estado quando investido dessa atribuição. Primeiro, o poder que cabe ao chefe do Poder Executivo da União, dos Estados e dos municípios de editar normas complementares à lei para sua fiel execução é o poder de polícia? O poder de polícia cabe só ao chefe do Poder Executivo? Não, esse aqui é o chamado poder regulamentar. Poder regulamentar também pode ser chamado de poder normativo. Poder de editar atos administrativos de efeito interno, tais como resoluções, portarias e instruções. Letra B. O poder que cabe à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. O poder de penalizar o seu próprio servidor, de verificar se ele fez algo errado, se esse algo errado traz alguma consequência e qual a pena. Poder disciplinar não é o poder de polícia. Sobrava a letra D. Atividade da administração pública que cria taxas. Criar taxa para o cidadão é consequência do poder de polícia? Não estamos regulamentando, não estamos tentando controlar as atitudes da sociedade, do cidadão? É consequência do poder de polícia. Vamos prosseguir agora, vamos tentar conversar já sobre outros tópicos.
Licitações, gente. Em 2015 foram cobradas essas daqui de licitação. E aqui é o que eu queria já marcar como tópico específico. A lei de licitações é extensa, a lei de licitações traz diversos conceitos, classificações e vários outros probleminhas processuais, probleminhas para contratos, probleminhas para descumprimento de contrato. Se tiver que marcar 2 tópicos para vocês lerem antes da prova, o primeiro tópico que eu peço para vocês lerem é o artigo 24 e 25 da lei, que fala de dispensa e inexigibilidade. Toda prova, de 3 ou 4 questões que apresentaram até hoje sobre licitações, dispensa e inexigibilidade foram cobradas 3 vezes já. E é fácil de jogar isso na prova para tentar fazer a confusão entre o que é o 25 e o que é o 24. O que vocês vão levar para a prova para não ter que decorar? Algo é inexigível quando o fim da exigibilidade, o fim daquela exigência, não vai ser alcançado com o ato em si. Por que eu faço um processo de licitação? Para garantir a lisura, para garantir os princípios, a observância dos princípios de direito administrativo e para garantir vamos dizer assim, a licitude dos bens públicos, da administração dos bens públicos. Só que eu chego numa situação em que eu não tenho como comprar de outra pessoa que não o Eduardo. Quem está me fornecendo aquele bem, aquela câmera especializada, é só o Eduardo. Para que eu vou fazer uma licitação? Não tem mais ninguém no Brasil inteiro que fornece isso. Ela passa a ser, então, inexigível. Dispensável. Dispensável significa, olha só, o outro conceito do termo, ou outra ideia que o termo traz para vocês não terem que decorar só com o vocabulário de direito administrativo. Se eu estou dispensando alguma coisa, significa que eu estou abrindo mão de exigir aquilo. Eu cobro dos meus filhos todo dia, 8 horas, vocês já vão tomar banho para depois jantar, e 8h30, 8h40 já estarem indo para a cama e deitar. Eu posso chegar uma sexta-feira à noite e falar, não, hoje eu estou dispensando, eu exijo de vocês toda noite, mas hoje eles podem ficar até 10h30 tocando terror aí dentro de casa. Eu tenho uma cobrança, tenho uma regrinha, estou deixando eles livres para não cumprir aquela regrinha. Beleza, é isso um macete para lembrar de dispensa. Primeira vez que foi cobrado aqui. Dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação. Apresentou um código para cada uma e depois 4 situações em que vocês tinham que fazer a enumeração de uma de acordo com a outra. Então, a primeira, em caso de guerra, dispensa ou inexigibilidade? Dispensa. Durante a guerra eu posso fazer a contratação dispensada. Aquisição de materiais fornecidos por representante comercial exclusivo. Não tem nem concorrência. Então é uma licitação exigível. Contratação de músico consagrado pela opinião pública. Vou contratar Zezé de Camargo e Luciano para fazer um show. Tem por que eu fazer uma concorrência? Eu quero fazer uma concorrência para ver qual que é a melhor dupla sertaneja. Aí me ganha ali. Não tem. Também vai ser inexigível. Por fim, caso de não terem acudido os interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Então, eu já publiquei o processo licitatório. Nesse primeiro processo, não apareceram os interessados, e se eu for repetir o mesmo processo licitatório, é prejudicial para a licitação, seja pelo recurso do tempo, seja pelo recurso financeiro que vai ser gasto no investidor. Aí eu estou dispensado de realizar essa licitação. Ficava então 1, 2, 2, 1. Gabarito letra A. De novo, é uma questão que a hora que vocês se deparam com ela pela primeira vez, ela foi montada de maneira antipática também. O comando é extenso e o que está narrado aqui também, a hora que vocês vejam na 32ª questão, também passa a ser um tanto quanto chatinho de se ler. Vamos para a próxima. Intervenção do Estado na propriedade privada. O que é a intervenção do Estado na propriedade privada? No direito brasileiro, nós temos 2 características próprias do direito, mas bem conflitantes entre si. No direito civil, eu tenho a autonomia da propriedade privada, da vontade privada. No direito civil, a casa é minha, desde que eu não esteja infringindo o direito de ninguém, eu posso fazer o que eu quiser com a minha casa. Posso pintar as paredes todas de preto, posso pintar a parede de cores do Flamengo, o que for. No direito público, não. No direito público, eu preciso justificar toda a minha condução, toda a minha atuação em função da sociedade, em função do coletivo. Isso chega até mesmo a justificar que determinadas propriedades sejam
invadidas, sejam vilipendiadas, vamos dizer, pela administração pública. Quais são as modalidades de intervenção que geralmente podem cair na prova para vocês? Pode cair a requisição de uso, pode cair a intervenção propriamente dita. O que foi cobrado em 2018? Novo isso. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurar ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Se houver dano, significa: vem aqui o Estado de Minas Gerais, em relação à intervenção do Estado na propriedade, atuação do domínio econômico. Letra A. Tombamento é a forma de intervenção do Estado na propriedade privada que tem por objetivo a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Tranquilo essa? Pensa em São João del Rei, Antiga Mariana e por aí afora. Boa parte das propriedades são tombadas por essa razão. Servidão administrativa é um direito real de gozo de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado de utilidade pública. Uma redação muito extensa para fazer vocês lembrarem do seguinte: lembra a linha da CEMIG? A linha de condução da energia da CEMIG? Quando ela vai passar em propriedade rural, sobre a área que ela está passando, a gente pode instituir a servidão. Quem é que está usando aquilo ali? A CEMIG. Para que a CEMIG está usando? Para levar energia para todo mundo que precisa. A propriedade foi perdida? Não, mas o uso dela foi limitado. Letra D. Requisição administrativa depende da aquiescência do particular e da prévia intervenção do Poder Judiciário. Isso aqui é o mais importante. O Poder Judiciário, na requisição, participa. Por fim, ocupação temporária é a forma de limitação do Estado da propriedade privada que se caracteriza pela utilização transitória, gratuita ou remunerada de imóvel de propriedade particular para fins de interesse público. Essa aqui que é a ocupação temporária, que é o melhor conceito. Vocês vão pegar o material do professor Eduardo, a pocheira que ele elaborou, vocês vão pegar o livro do próprio José dos Santos Carvalho. O conceito que ele apresenta de ocupação temporária é essa. Qual foi o erro apresentado na letra D? Poder Judiciário. Imagina a situação para vocês verem o tanto que isso aqui agora passa a ser cômico. A primeira barragem que rompeu, não vamos nem falar dessa última, a gente fica esperando o Poder Judiciário falar: pode ir lá e tomar conta das escolas, pode ir lá e colocar essa galera toda dentro do PC, dentro das escolas municipais, dentro das escolas estaduais, dentro de Uberlândia. Não vai acontecer tão rápido. Então, durante 1, 2, 3 semanas, a galera ainda vai estar na rua sofrendo, sem um teto, sem o que for. Não precisamos do Poder Judiciário aqui, tá bom? Precisamos da autoridade administrativa delimitando e justificando o ato. Tá. Foi cobrado também já por algumas vezes questões de princípios de direito administrativo. Princípio de direito administrativo, no primeiro momento, todos os alunos pensam: tranquilo, é mais fácil de fazer, dá para a gente ter raciocínios mais coerentes e que progridem mais. Realmente, só que eles conseguiram apresentar umas questõezinhas um pouco antipáticas. Lá em 2017, eles pediram para marcar VOF e, além de identificar, marcar depois qual que era a sequência correta do VOF. Então vamos lá. O princípio da moralidade pública deve ser observado pelo administrador e pelo particular que se relaciona com a administração pública. Não o princípio da moralidade pública. Quem é que tem que cumprir ele? O administrador. O princípio da supremacia do interesse público não está presente no momento da elaboração da lei, mas somente no momento da sua execução em concreto pela administração pública. Vamos ver as outras. Presunção de legitimidade ou veracidade abrange dois aspectos. De um lado, a presunção da verdade, que diz respeito à certeza dos fatos. Beleza? De outro, a presunção de legalidade, pois se a administração pública se submete à lei, presume-se até prova em contrário que todos os seus atos sejam verdadeiros e praticados com observância das normas legais pertinentes. Essa presunção de legitimidade e veracidade traz um outro termo que pode vir também como confusão. Vocês estão acostumados a ouvir já inversão do ônus da prova, só que vocês ouvem inversão do ônus da prova e pensam em direito do consumidor, pensam em direito civil ou processo trabalhista. Dentro de direito administrativo, essa expressão é usada aqui,
Quem que tem que provar que o ato administrativo não é verídico ou não é legítimo? Quem está alegando. Ele que tem que trazer as justificativas e tudo necessário para se conseguir essa contestação. A terceira é a verdadeira. Vamos lá. O princípio da motivação dispensa a administração pública de indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, dada a dúvida jurisprudencial da plena aplicação desse princípio. Essa aqui estava clara, né? O princípio da motivação exige essa apontação. O princípio da eficiência pública foi inserido no texto constitucional por meio da emenda 19, de 4 de junho de 98. O que foi considerado como falso aqui? O princípio da supremacia do interesse público e o princípio da motivação. E foram as conclusões que a administração fez por vocês. Tá bom? Para a prova que vocês vão fazer, gente. A matéria não é tão extensa. A matéria são tópicos que vocês já estudaram por diversas outras vezes, já leram em vários materiais. Se ainda assim precisam de materiais, o professor Conrado elaborou uma apostila extremamente resumida, extremamente objetiva, mas das mais completas que existem até hoje sobre esses tópicos e sobre os outros tópicos relacionados ao direito administrativo. No Instagram, no Facebook dele, depois tem acesso ao material, depois ele vai explicar também como acessar esse material. O que eu sugiro para vocês? Revejam questões, revejam como as provas são elaboradas e resolvam diversas outras questões, porque vocês estão vendo que os tópicos são repetitivos. A maneira até mesmo de se elaborar a questão e fazer uma pergunta sobre um conceito X ou um conceito Y acaba sendo repetitiva, acaba acontecendo na próxima prova, tal qual em 2016, 2017, 2018. Fico por aqui.